Doutora Luciana está com a gente pela internet, então vamos dar boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a você, Edson, e a todos os telespectadores. Doutora, essa notícia que chegou agora, inclusive de um calendário para o ano de 2023. E aí eu gosto de relembrar sempre que quando a gente começou a ter a vacinação, lá em 2021 ainda, né, já havia a previsão de que a gente ia ter que ter, né, todo ano um reforço uma atualização da vacina. E é isso que vai acontecer a partir de agora, ou seja, não é a mesma vacina que foi aplicada antes, ela já é uma atualização, inclusive agora prevendo e uma cobertura contra as subvariantes, não é isso? Isso, é isso mesmo, Edson. A primeira vacina, as primeiras, né, porque foram várias vacinas, mas elas foram produzidas a partir da cepa original, aquela cepa que foi isolada, identificada na China, e no final de 2019, que deu, então, início a toda a pandemia. E as vacinas foram produzidas com essa cepa. Existem vacinas com tecnologias diferentes, então a da Pfizer é uma tecnologia, uma forma de fazer vacina, a Coronavac outra forma também, outra plataforma, aquela que tem o vetor viral, que é a que foi produzida no Reino Unido, né, e também na Fiocruz aqui, AstraZeneca, ela também tem outra plataforma, mas todas elas com essa cepa inicial. E aí a gente sabe que o vírus foi se mudando, né, foi apresentando as suas variantes, e hoje essa vacina nova, que é a proposta agora para 2023, ela é produzida com a cepa original, aquela inicial, mais essas subvariantes da Ômicron, porque hoje a Ômicron é a variante que predomina no mundo todo, e já tem aí as suas subvariantes, não é mais também aquela Ômicron inicial, ela já também apresentou mutações. Então, hoje a gente tem, são duas vacinas, chamadas bivalentes, com a cepa original e uma contendo uma variante e a outra contendo outra variante. Então, já tem vacinas atualizadas, né, aperfeiçoadas para uma proteção maior contra a Covid. Exatamente. E aí a gente vai continuar nos protegendo da forma como a gente vem fazendo nos últimos anos já, né? Porque começou em 2021 a vacinação. Vamos à primeira pergunta de hoje. A gente tem uma pergunta de um telespectador, vamos colocar aqui na tela para a doutora Luciana responder. Juliana Souza do Feitosa. Quem vai receber o reforço do imunizante bivalente da Pfizer? Pelo calendário, quem começa recebendo são idosos, é isso, doutora? Isso. Essa vacina ela vai funcionar como um reforço, né? Então, as pessoas precisam estar vacinadas com aquela vacinação inicial e agora elas tomam esse reforço e aí, novamente, o calendário, como foi também no início da vacinação, com a vacina inicial, ela também, os grupos prioritários, eles são contemplados inicialmente. Que grupos são esses? Então, as pessoas que podem ter formas graves da doença, porque a gente viu também, Edson, que ao longo do tempo, as vacinas protegeram muito mais dos casos graves, dos óbitos, do que até da pessoa pegar a doença. Muita gente diz, eu tomei a vacina e peguei, mas o objetivo maior da vacina, eu insisto sempre isso, que é para as pessoas não acharem que não precisam tomar um reforço, porque mesmo vacinados pegaram. Não tem problema, você pegou, mas você não adoeceu gravemente, não precisou se internar, não morreu. Então, o objetivo maior da vacina é esse, proteger dos casos graves, proteger dos óbitos. E as pessoas que evoluem com maior gravidade, com necessidade de internamento e morreram, são exatamente, na maioria das vezes, aquelas pessoas que têm doenças graves, idosos, né, doenças que causam imunossupressão, os idosos, e aí vem no escalonamento, né? Acima de 70 anos, depois de 60, 70, e aí vai até 60, acima de 60 anos, e profissionais de saúde, porque são as pessoas que estão ali mais em contato próximo, né, com o paciente, com a pessoa doente. A princípio, essa a orientação que o Ministério está dando na nota técnica que ele liberou com relação a essa
organização aí da vacinação com essa vacina atualizada. Mas, como eu falei, e novamente é reforço, é um reforço. As pessoas precisam ter tomado aquelas doses iniciais. Importante. Vamos a mais uma pergunta sobre o mesmo assunto também, novo calendário de vacinação contra a Covid. O Lucas Silva do Poço. Quem será a prioridade nesse esquema de vacinação da bivalente? Idosos, a senhora já explicou, né? Idosos, profissionais de saúde. Mas aí eu faço uma outra pergunta para a senhora. A gente deve ter, depois dessas prioridades agora iniciais, também a vacinação por idade? Deve ser esse o esquema e talvez seja o mais interessante a ser feito, doutora? Ou seja, diminuindo a idade gradativamente? É uma expectativa que a gente tem. Talvez, isso é uma impressão que a maioria de nós está tendo, os infectologistas, né, com relação a esse limite aí que o Ministério colocou, é porque não tem um quantitativo grande de vacina, não foi providenciado isso, né, no governo passado, desde novembro que a Anvisa autorizou, então eles estão iniciando esse início, começando com o que se comprou de imunizante e aí dando prioridade a esses grupos de maior risco, para depois, então, aí com novas compras, começar, então, abaixando, né, a faixa de idade. A gente sabe que nem todo mundo tomou os reforços, né? Então, a gente precisa a orientação, 2 doses iniciais e pelo menos um reforço. Então, as pessoas que não se imunizaram adequadamente precisam fazer esse reforço para começar a usar, pelo menos, essa orientação inicial do Ministério, para poder, então, usar a bivalente. E também existe uma perspectiva de que essa vacina ela entre anualmente no calendário vacinal, como é a vacina da gripe. A vacina da influenza, a gente tem o calendário também anual e também com esses grupos de prioridade, né? Como muita gente não se vacina ou acha que não tem importância com relação à gripe, aí no fim a vacina fica até liberada para todo mundo que queira tomar no SUS, né? Gratuitamente nos postos de saúde, nos locais onde fazem a vacinação. Mas existe essa expectativa de que ela entre a vacina contra a Covid anualmente, aí junto com a da gripe. Existe até estudos para fazer combinada, a da gripe mais a da Covid numa vacina só. Então, são possibilidades, existem estudos para isso. Eu não tenho essa resposta para lhe dizer com certeza, mas existe essa possibilidade. Doutora Luciana, muito obrigado. Uma coisa a gente não tem dúvidas, né? As vacinas protegem, a gente está conseguindo conviver com a doença por conta da vacinação. Então, inclusive essa agora já mais atualizada, essa é a primeira, é a bivalente da Pfizer. Com certeza os outros laboratórios também vão oferecer em breve. O governo federal, né, que compra as vacinas, deve fazer as compras. A gente vai continuar conversando sobre isso e atualizando sobre vacinação. Muito obrigado, doutora Luciana. Uma boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Boa semana. Muito bom. E se você ainda não se vacinou, faça isso. Faça. Se proteja. Proteja por você, pela sua família e pela comunidade. Tchau, tá? Muito bem.